E aí, pessoal, tudo legal? Olha só, vamos corrigir questões de direito processual penal que foram cobradas no 38º exame, começando pela 63, prova tipo 1 branca. Luciane ajuizou na vara criminal da comarca de Romã, Espírito Santo, uma ação privada contra Jorge, guarda municipal daquele município, por crime de injúria. Antes de oferecer a queixa-crime, Luciano propôs ação civil de indenização contra Jorge e não conseguiu citá-lo pessoalmente em sua residência. Cita no próprio município de Romã, Espírito Santo, tendo em vista que o oficial de justiça certificou que esteve em duas oportunidades na casa de Jorge e não o localizou. Luciano foi informada por vizinhos que Jorge estava temporariamente residindo com sua mãe na cidade de Oeiras, Espírito Santo, onde ela já havia passado o final de semana. E se tratando de infração penal de menor potencial ofensivo, você, como advogada da querelante, deverá, na ação privada, requerer a citação de Jorge. E aí, pessoal, a banca vem e diz na letra A que é por intermédio do seu chefe de serviço, em razão de Jorge ser guarda municipal, expedindo-se ofício ao comandante da guarda municipal. E muita gente caiu nessa pegadinha, tá? Com fundamento no artigo 358 do CPP, que diz o seguinte: a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço, ou seja, geralmente é o comandante do batalhão, o comandante do esquadrão, o comandante da organização militar, tá? Isso facilita muito, né, a citação do militar, ok? Acontece que guarda municipal não é militar, é civil, então não se aplica o artigo 358 do CPP, tá? Cuidado. E aí pegou muita gente desprevenida e o pessoal marcou a letra A e, infelizmente, errou, tá? A letra B diz que é por hora certa, já vista que Jorge estava se ocultando para não ser encontrado. Em nenhum momento o enunciado deu a entender que Jorge estava se ocultando. Inclusive, ela conhecia o endereço que a vizinha indicou lá em Oeiras, né? Ela, a Luciane, conhecia o endereço, os vizinhos avisaram que ele estava temporariamente lá com a mãe, então ele não estava se escondendo. Acontece que Oeiras é outra jurisdição, não está sob a jurisdição do juízo de Romã, tá? E aí aplica-se o artigo 353 do CPP, que diz que quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Então, o artigo 353 é peremptório. Diz que está fora do território da jurisdição do juiz processante, deve-se citar mediante precatória. Ok? Então, não tem dúvida. Por isso, a letra B está incorreta. E a letra C está correta. Tá? A letra B, para entender a letra B, você deveria ler o artigo 362 do CPP, que diz que, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil. É o caso em que Jorge estivesse dentro de casa e não atendesse o oficial de justiça, né? Mas não é o caso, ele está lá em outra jurisdição, aplicar-se-ia, portanto, o artigo 353, tá? Então, a letra B está incorreta, a letra C está correta, ó, por carta precatória, visto que Jorge está residindo temporariamente fora da jurisdição do juiz, considerando que a querelante tinha conhecimento do endereço da mãe do querelado na comarca de Oeiras, logo, carta precatória. D, por correspondência com aviso de recebimento em mão própria. Pessoal, com correspondência com aviso de recebimento, seria o caso de Jorge estar na jurisdição do juiz que manda citar por correspondência, tá? Jorge está fora, então, por correspondência também não ajuda, né? Não há previsão legal estabelecida na letra D para o caso concreto, tá? Por quê? Porque Jorge está fora de jurisdição do juiz processante. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Questão 64, prova tipo 1 branca. Arthur e sua esposa Aline, residentes no Distrito Federal, decidem viajar em um cruzeiro, partindo de Fortaleza com destino à cidade do Rio de Janeiro e fazendo uma parada em Recife. Eu quero frisar, fazendo uma parada em Recife. Durante passagem pela costa pernambucana, em alto mar, o casal tem uma discussão e
Arthur agride Aline, vindo a ser contido por seguranças do navio e retirado logo na primeira parada. Aline sofreu lesão que a incapacitou para as atividades habituais por mais de 30 dias, mas que não deixou sequela ou debilidade permanente. Assinale a opção que indica a autoridade judiciária competente para processar Arthur. Questão literal do CPP, você deveria ter conhecimento do artigo 89 do Código de Processo Penal. Olha só, os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República, especificamente no que tange aqui a questão em alto mar, tá aí, ó, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime, ou quando se afastar do país pelo último em que houver tocado. Tá? Paralelamente, você deveria saber o artigo 109 da Constituição, inciso 9. Olha só, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Razão pela qual o gabarito é a letra C, que indica o Juízo Federal de Recife, que foi a primeira parada após o crime. Tá bom? Vamos para a próxima. Continuando, questão 65, prova tipo 1 branca. João dirigia seu veículo, um Porsche Cayenne, em 2015, por uma rodovia quando, em abordagem de rotina, foi parado pela Polícia Militar. João exibiu sua carteira nacional de habilitação e o certificado de registro de licenciamento de veículo do ano corrente. Após consulta ao sistema, o que é feito rotineiramente em abordagem na estrada, a Polícia Militar constatou que o CRLV era falso e o veículo era produto de roubo. João admitiu que pagou cerca de 35 mil pelo veículo avaliado em 400 mil, mas não sabia que o veículo havia sido roubado, exibindo o respectivo recibo. Sabe-se que a pena de crime de receptação é de 1 a 4 anos e multa, e que a pena do crime de uso de documento falso é de 2 a 6 anos de multa. Considerando a situação hipotética, assinale a opção que contém as regras processuais penais corretamente aplicadas ao caso. Pessoal, questão interessante da banca, tá? Que abordou aí diversos institutos e jurisprudência, ok? Olha só, de cara eu já te falo, são 2 crimes com uma única ação. Logo, é um concurso formal, tá? De crimes e, diante disso, aplicar-se-ia a súmula 243 do STJ. Vamos ler, olha só, o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Então, fica ligado, tá? Que não se aplica, nesse caso aqui, a suspensão condicional do processo, já que estamos diante de um concurso formal de crimes e a pena mínima somada ultrapassa o limite de 1 ano, ok? Na letra A banca vem com a seguinte alternativa, olha só. A circunstância de o acusado ter adquirido o bem por preço muito inferior ao valor de mercado configura indício da prática de receptação? Sim, está lá no artigo 180, parágrafo 3º. Vamos ler, ó. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Então, realmente há indício, configura sim indício no enunciado de prática de receptação. Tá ok? Então, a letra A está correta. Vamos ver as outras. Olha só. O delito de receptação, por expressa disposição legal, impõe a inversão do ônus da prova à defesa. Não impõe. Não há no Código Penal ou no Código de Processo Penal dispositivo legal que imponha a inversão do ônus da prova nesse caso. Tá? Já deixo claro isso. Por quê? Porque a jurisprudência também vem confirmar isso. Tá? No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Não se trata de inversão do ônus da prova. Na verdade, o que há é uma presunção de que houve receptação, tá? Cabendo, sim, essa presunção é relativa e cabe, sim, prova em contrário,
mas não se trata de inversão do ônus da prova. Tá? C. A comprovação da materialidade do delito de uso de documento materialmente falso prescinde de produção de prova pericial, ou seja, não necessita de produção de prova pericial. Pessoal, o crime de uso de documento falso se consuma com a simples utilização do documento comprovadamente falso, dada a natureza do delito formal. Ele não precisa utilizar esse documento para que o delito se consuma. Tá? Agora, a comprovação de que o documento é falso permite, sim, prova pericial. Tá? Pelo amor de Deus, ok? Não se trata de a autoridade policial simplesmente olhar, esse documento é falso, não está no sistema. Não, peraí. Né? Vamos fazer uma perícia, porque, olha só, eu recebi esse documento de lá. Pode ter havido um erro, né? Na repartição, não sei. Né? E aí você já é tido como criminoso? Calma lá. Entendeu? Então, olha só, é possível sim a condenação pelo crime de uso de documento falso, com fundamento em documentos e testemunhos constantes do processo, acompanhados de confissão do acusado, sendo desnecessária a prova pericial para a comprovação da materialidade do crime, especialmente se a defesa não requereu, no momento oportuno, a realização do exame. Então, a defesa deve e pode requerer, no momento oportuno, o exame pericial. Tá? Agora, se não requereu, é outra história. O que não quer dizer, na jurisprudência, que a comprovação da materialidade prescinde de produção de prova pericial. Tá? Aqui a banca foi maldosa. Né? D. O processo deve ser desmembrado, pois é cabível suspensão condicional do processo, a receptação devendo feito prosseguir em relação ao uso do documento falso. Mentira. Súmula 243 do STJ, nós já lemos, não cabe aqui porque é concurso formal, gabarito é letra A. Questão 66, prova tipo 1, branca, olha só, Margot adquiriu de César de boa fé e a título oneroso um imóvel, mas não o levou ao registro de imóveis competente. Por isso, quando César foi acusado de prática de crimes em uma ação penal, vendo a sofrer sequestro de todos os seus bens imóveis, foi incluído na ordem de sequestro do imóvel adquirido por Margot. Nessa situação hipotética, como advogado de Margot, assinale a opção que, de acordo com as disposições do Código de Processo Penal, melhor defenda os interesses da sua assistida. Pessoal, o artigo 129 e 130 do Código de Processo Penal, olha só, o sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargo de terceiro. Margot aqui está funcionando como uma terceira de boa-fé. Tá? Então, no artigo 130, o legislador continua falando o seguinte: o sequestro poderá ainda ser embargado pelo acusado sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. Olha que interessante, até o acusado pode ajuizar embargo. Ok? Inciso 2. Pelo terceiro, que no caso aqui é Margot, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso sob o fundamento de tê-los adquiridos de boa-fé. Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgada a sentença condenatória. Então, os embargos ficam aguardando a sentença condenatória. Tá? Mas olha só, a banca vem na letra A e fala o seguinte: a decisão ou a opção que melhor defende os interesses de Margot, por não ser parte do processo penal, Margot não pode opor embargos ao sequestro. Pode opor, sim. Artigo 130, inciso 2. Ok? B. Margot pode opor embargos ao sequestro, alegando que a aquisição ocorreu a título oneroso e boa-fé. Olha, usou os mesmos termos, onerosidade e boa-fé, do artigo 130, inciso 2 do CPP. Gabarito ali também. C. Por não ser parte do processo penal originário, Margot deve impetrar mandado de segurança. Olha só, o mandado de segurança é um recurso extraordinário ou subsidiário. Por quê? Porque, nesse caso, há recurso próprio, que no caso aqui é a oposição de embargos. Tá? Então, não há que se falar em mandado de segurança. Tá? Mandado de segurança, geralmente, ele é impetrado quando determinada violação de direito não
tem recurso específico, tá? Guarda isso. Isso é um macete aí de quem faz prova, tem que saber isso de cor. D. Margot pode opor embargos ao sequestro, alegando que os bens não foram adquiridos com os proventos da infração penal. Não, quem pode alegar isso é o acusado, tá? A Margot não. Margot não pode alegar o que está no artigo 130, inciso 1, tá bom? Então, gabarito a letra B. Olha lá, pessoal, questão 67, prova tipo 1 branca. A Polícia Civil ingressou na residência de Gustavo com o objetivo de cumprir mandado de prisão em desfavor de seu filho, Mariano, o qual era acusado de tráfico de drogas. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz de direito da comarca. Durante o cumprimento do mandado de prisão, a polícia pegou o telefone celular de Gustavo, desbloqueado, que estava sobre uma mesa da residência, e, sem a sua autorização, passou a verificar o seu conteúdo, constatando material de pornografia infantil armazenado e compartilhado via aplicativo de troca de mensagens instantâneas, acessível pela internet a partir de qualquer país. Diante disso, a polícia imediatamente realizou a prisão em flagrante de Gustavo. Sobre o meio de obtenção da prova extraída do celular de Gustavo, assinar a afirmativa correta. Pessoal, questão interessante que trata aí do RESP 1.920.404 do Pará e o HC 695.457, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ler, olha só. O cumprimento de mandado de prisão não justifica, eu vou repetir, ó, não justifica a realização de busca na residência pelo agente, no caso, o agente público que está cumprindo, né? Procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a autorização explícita e espontânea do réu, o que é quase impossível de acontecer, mas tudo bem. Já no mesmo tocante, o STJ decidiu que é ilícita a devassa de dados e das conversas de WhatsApp obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão flagrante sem prévia autorização judicial. Tá? Isso está pacificado e aos órgãos policiais de segurança só cabe observar, tá? Então, nesse caso aqui de Gustavo, ficou clara aí a conduta ilícita dos agentes, tá? Na letra A, a banca vem e diz que é nula e a nulidade decorre, olha só, a nulidade decorre, deixou a assertiva A incorreta, tá? Porque para a FGV, a ilicitude advém da nulidade. No caso aqui, é lógico que a prova é nula, tá? Agora, na letra A banca vem e diz que essa nulidade decorre do fato de ser na internet crime de competência federal, de forma que somente a Polícia Federal poderia realizar a prisão em flagrante. Mentira, pessoal, pelo amor de Deus. Olha só, isso é uma idiosincrasia, isso é uma mentira, tá? Porque qualquer órgão policial poderia, em sendo encontrado material dessa espécie, prender em flagrante o indivíduo, tá bom? Letra B. Diz que a conduta dos agentes é válida. Nós já vimos que é inválida. Não poderia, sem autorização do dono, fazer ou vasculhar o aparelho celular de Gustavo, tá? Letra C. É ilícita, pois o cumprimento de mandado de prisão não compreende a autorização de busca em residência ou para acesso de dados telemáticos, o que demandaria a ordem judicial específica. Perfeito, esse é o gabarito. E a letra D diz que é anulável, não é anulável, é nula, tá? Se fosse anulável, ela nasceria sem vício, tá? E não seria ilícita, tá ok? Então, cuidado com a diferença entre nula e anulável, tá? Gabarito é letra C. Olha lá, pessoal, questão 68, prova tipo 1 branca. Flávia foi acompanhada por você na qualidade de advogado ou advogada, a presença da autoridade policial para noticiar a prática de crimes de apropriação indébita e fraude processual supostamente praticados por seu ex-marido, descrevendo a prática do crime, fornecendo os dados qualificativos completos do suposto autor do fato, apresentando rol de testemunhas, anexando documentação pertinente à materialidade delitiva e
de indícios de autoria. O delegado da Polícia Civil, após 5 dias da confecção do registro da ocorrência, sem que tenha sido praticado nenhum ato para a verificação da procedência das informações, despachou nos autos do inquérito pelo indeferimento da instauração do inquérito policial e determinou a suspensão do procedimento. Nesse caso, você deve... Essa é uma questão interessante porque trouxe aí inquérito policial que fazia tempo que não caía na prova da ordem, tá? Artigo 5º do CPP, incisos 1 e 2 e parágrafo 2º. Olha só, nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. E aí, pessoal, você deveria ter conhecimento de que o primeiro recurso, nesses casos, é administrativo, para o próprio chefe de polícia, tá? E a banca vem e traz diversas alternativas incorretas. Olha só, na letra A, ele fala que, nesse caso, você como advogada ou advogado deve requerer a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, uma vez que o delegado de polícia não possui poderes para arquivar o procedimento. A alternativa erra quando fala que você deve requerer a remessa dos autos ao Ministério Público, como se o Ministério Público fosse a segunda instância administrativa, né? Já que a primeira negou, eu vou recorrer ou impugnar a decisão enviando, remetendo os autos ao MP, o que é uma mentira, tá? B, requerer a remessa dos autos ao juízo para que se manifeste, uma vez que o delegado de polícia não possui poderes para arquivar o procedimento. Olha só, o juízo ainda não recebeu os autos porque o delegado não ofereceu a denúncia, tá? E aí, o juízo, que deve se manter imparcial, não serve também como segunda instância administrativa para impugnação do indeferimento realizado pelo delegado de polícia. Tá? C, apresentar recurso ao chefe de polícia para que se manifeste sobre o indeferimento da instauração do inquérito policial. Olha só, a C, se você reparar, é uma cópia do parágrafo 2º do artigo 5º do CPP, tá? Justamente para evitar a anulação. E você tinha que marcar a C, tá ok? D, apresentar recurso ao Ministério Público para que se manifeste sobre o indeferimento da instauração do inquérito policial. O inquérito policial, ao final, após os atos de investigação, ele pode gerar o oferecimento da denúncia ou não, tá? Mas quem vai decidir sobre o arquivamento é o juízo, tá? Isso fica claro, ó, não tem nada, eu concordo com o delegado de polícia e sou pelo arquivamento. Ou não sou pelo arquivamento, mas aí o inquérito e a investigação já aconteceu. O problema aqui é que o delegado nem recebeu e mandou suspender o procedimento, tá? Ele não instaurou o inquérito. E aí, diante da não instauração, o recurso é para o chefe de polícia, tá bom? Então, o gabarito é a letra C. Com isso, nós resolvemos aí questões de direito processual penal que foram cobradas no 38º exame. Um forte abraço, até a próxima.